Olá, estamos ao vivo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais uma live da série sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade. Uma série de lives organizada pelos perfis Pensar a Cidade e PGM Ambiental. Já vou dar ok aqui para a Sinara, que vai conduzir essa live. E logo mais estaremos aqui também com os nossos convidados de hoje. O advogado. Oi, Sinara, já ia começar aqui a introduzir, vou deixar para ti, só vou falar o tema da live, então, enquanto a gente aguarda a chegada dos participantes, hoje a gente vai falar sobre plano diretor, previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Estatuto da Cidade. O plano diretor é definido no texto legal como o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É obrigatório em municípios com mais de 20 mil habitantes, e mais alguns casos especiais definidos na lei, e deve ser revisado a cada 10 anos pelo poder público, que por sua vez deve garantir a participação da sociedade neste processo. Enquanto a Sinara aqui vai fazendo a introdução de quem participa aqui conosco hoje, vou buscar aqui a É um professora Clarice prazer. e o advogado Vitor Carvalho Pinto. Olá, Tadinho. Bruna. Olá, todo mundo que está acompanhando. Eu tenho um orgulho de apresentar hoje o coordenador no Núcleo Cidade e Regulação do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER, consultor legislativo do Senado Federal na área de desenvolvimento urbano, doutor em Direito Econômico e Financeiro. A Clarice é arquiteta e urbanista, doutora e mestre em planejamento. Bem-vinda, Clarice. Oi, tudo bem? Professora do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e do Propur, pesquisadora de Cidade em Projeto, Laboratório de Pesquisa. Cidade em Projeto, é um laboratório de pesquisa, ensino e extensão da CECLAP URGS, da URGS. Atualmente é conselheira superior do IAB, no Rio Grande do Sul, Instituto dos Arquitetos do Brasil, né? Coordenadora da Comissão de Equidade de Gênero Rosa Clias e conselheira do IAB, no Comitê de Mulheres Arquitetas, e Comitê Internacional de Mulheres Arquitetas, União de Arquitetos, UIA. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. É uma honra tê-los aqui conosco para conversar sobre os planos diretores. Certo, quando a gente até pensou nesse tema aqui para uma das lives, né, e surgiram os nomes de vocês, do Vitor, da Clarice, foi muito interessante, porque a gente vai poder conversar aqui com duas perspectivas diferentes de um tema que é tão importante, uma perspectiva voltada à área do direito urbanístico mesmo, e uma outra do planejamento urbano, que é essa área de atuação da Clarice. Então acho que a gente vai ter aqui visões complementares, né, e como eu gosto de falar sempre, e já falo aqui para quem nos acompanha, também para os participantes, né, é uma live de Instagram, é uma coisa, claro, mais informal, mais conversada, e que por muitas vezes não consegue aprofundar tanto no tema, mas que tem um papel de instigar quem está assistindo, quem está acompanhando, a procurar mais informações sobre o tema, talvez despertar algum interesse a partir de uma fala, de uma perspectiva diferente, que isso sirva como uma forma de ir atrás a entender melhor esses assuntos, né? Então, vou fazer uma pergunta aqui inicial, que na verdade é só para introduzir o assunto, não chega a ser uma pergunta tão profunda, a gente vai desenvolvendo melhor durante a conversa, que eu quero saber de vocês dois, como é que a gente pode definir, o que a gente pode entender por plano diretor? O que a gente fala quando fala de plano diretor? Clarice, vou te pedir para começar, logo na sequência, Vitor fala também. Tá bem. Pergunta já começou valendo, né? É isso aí, não vamos perder tempo, né? O Instagram Vamos tá lá. toda hora, vamos aproveitar bem isso aqui. Ótimo. Mas, enfim, não, eu acho que é uma discussão, né, dos conceitos, o que são esses instrumentos que a gente tem como planejamento urbano, né? É reconhecido no Brasil, a gente tem no Brasil, a partir do Estatuto da Cidade, a gravação de que o projeto urbano, perdão, eu estava dando uma aula agora de manhã de plano e projeto, então eu tô Tranquilo. misturando coisas aqui. Então, o plano diretor, ele
é tido, né, a partir do Estatuto da Cidade, como o principal instrumento do desenvolvimento da política urbana no Brasil. Né? Isso é uma característica da nossa realidade e que foi, mas a gente já tinha planos diretores anteriores ao Estatuto da Cidade e à Constituição Federal, né, que foi aprovada em 1988, então, que começou a definir, né, os novos parâmetros da política urbana. Então, a gente tinha até o Estatuto da Cidade, ou melhor, no período da ditadura, a gente tinha planos diretores que trabalhavam questões diferentes dos planos atuais. Né? Então, o conceito e o modo, os paradigmas do momento no campo da arquitetura e do urbanismo, eles mudam também de acordo com o tempo. Então, essa é a primeira compreensão que a gente tem que ter de que o instrumento está em constante mutação. Né? Não existe uma definição específica, ou melhor, existem definições específicas de acordo com o local em que ela está inserida, que ele está inserido e no tempo também, né? Em que período esse instrumento foi concebido. Então, com o que está dialogando, quais são as questões importantes nas dimensões do Estado, né, da sociedade, do desenvolvimento capitalista, né? Todas essas questões elas estão interrelacionadas e serão expressas de alguma maneira a partir de um determinado projeto de cidade. E aí, já vou engatar um pouquinho, o plano diretor, ele entrou no Estatuto da Cidade, a gente precisa pensar o que é né, nesse novo momento. Enfim, lá no período da ditadura, o plano diretor eram regramentos, leis de zoneamento, né, eram instrumentos muito característicos do plano diretor, projetos urbanos, desenhos urbanos, então tinha desenhos de parte da cidade, porque existia a concepção, né, Le Corbusier, Carta de Atenas, os congressos internacionais de arquitetura modernista, priorizavam a cidade projetada e não a cidade planejada. Então, Brasília é uma cidade que foi projetada e é reconhecida internacionalmente como uma experiência de um urbanismo modernista. E a gente vai ter ali híbridos. Então, Porto Alegre, pelo ano de 79, tem zoneamentos de funções separadas na cidade, tem regramentos, e tem regramentos do uso privado do solo, e regramentos e desenhos, né? Tem ali todo um desenho para a parte do bairro Praia de Belas e tal. Uma coisa que se perde, essa dimensão do desenho, ela acaba no plano diretor do desenho urbano, do projeto urbano de larga escala, ela acaba, né, se perdendo um pouco na nossa história e vai retomar com uma outra força. Daí vou parar um pouquinho de falar, mas posso retomar isso. Mas concluindo essa história do plano diretor, aí a gente precisa pensar no por que ele se transformou nesse instrumento maior na política urbana brasileira. A gente precisa resgatar o movimento nacional da luta pela reforma urbana, que estabelece aí os princípios, né, a partir da emenda popular para a Constituição de 1988, que é redigida a partir do artigo 182 e 183, se eu não me engano, e é regulamentado, então, só em 2001 vai para o Congresso o texto da lei para regulamentação desses artigos, que não tinha uma regulamentação completa, né, ou mais ampla. Então, tem esse texto que fica parado no Congresso Nacional durante muitos anos, e ele vem aí, o movimento da luta pela reforma urbana, ele tem como princípio a gestão democrática das cidades, o planejamento democrático, e a propriedade, a função social da cidade, a função social da propriedade urbana. E aí, o setor conservador entra com no jogo ali de aprovação do Estatuto da Cidade, a bancada conservadora entra com alguns elementos
importantes para satisfazer os seus projetos, né, sua visão de condução do desenvolvimento urbano. E o plano diretor entra como esse instrumento por reivindicação da bancada conservadora. Porque ele era um instrumento já conhecido, né, anteriormente, um instrumento exclusivo do Estado, porque daí a gente tem essa dimensão de um Estado e de um tecnicismo, de um tecnocratismo, de uma burocracia do Estado muito presente nessa época. A gente não chega a ter um Estado social de bem-estar como países europeus. A nossa realidade do Estado brasileiro é muito mais relacionada ao patrimonialismo e ao clientelismo. Então, o plano diretor entra... Não, o plano diretor já é um instrumento conservador, já é um instrumento conhecido. Ele vai entrar aqui porque é esse plano diretor que vai regrar essa coisa aí, dessa função social da cidade, da propriedade, que história é essa? Então, assim, só para dar uma contextualizada de como o plano diretor entra como o principal instrumento, e aí a gente pode pensar, né, a partir disso, nesses 20 anos, como que ele se transformou, né, sobre daí outros paradigmas que não aqueles da época no qual ele foi instituído. Bem, não, vamos falar disso também, passar para o Vitor, com essa mesma questão, né, do que é o plano diretor, como é que você nos explica isso, né, e eu sei que também você tem alguma participação bastante efetiva, até mesmo nos debates da construção do Estatuto da Cidade, né, acompanhou desde antes a implantação e o desenvolvimento desse assunto, então eu vou te pedir para trazer também, além dessa resposta, um pouco da tua experiência. Tá bom. Bom, primeiro queria só saudar vocês, né, Bruna, Clarice, Sinara, um prazer conhecê-las todas aqui nessa data de hoje, né, e agradecer o convite. Na verdade, Bruna, eu comecei acompanhando a Constituinte. Né? Eu participei da elaboração da emenda popular da reforma urbana, né? Muito citada por aí. Né? E aí a gente tem que fazer um pequeno registro, né? Que a emenda falava em plano de uso do solo. Tá? Então, não é exatamente a mesma palavra, mas de certa maneira não deixa de ser praticamente a mesma coisa. Né? Então, não é bem assim que a gente não pensava no assunto. Né? Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, né? Acabo falando aqui para o público leigo mesmo, né? As cidades são altamente regulamentadas, né? E essa regulamentação é lote por lote, terreno por terreno, né? Então, desde o perímetro urbano, que diz onde você pode lotear, onde você não pode lotear, uma área que é rural, né? Até no que já foi loteado, o que você pode construir? Você pode fazer prédio, casa, e qual é o uso, né? Se pode habitação, indústria, comércio, escritório, né? Ou vários usos, né? Então, vamos dizer, para nós aqui da área do direito, né? A primeira coisa é entender isso, né? A cidade é um espaço absolutamente regulamentado, na perspectiva do urbanismo, né? E de outro lado, vamos dizer, o que o governo vai entrar fazendo? As obras públicas, né? Então, o governo vai entrar fazendo avenida, o governo vai entrar fazendo escola, né? Então, esse conjunto de regulamentações do que o particular faz com o que o governo vai fazer, vamos dizer, o instrumento básico de veicular isso é o plano diretor, né? Então, e aí a Constituição diz o quê? Que o plano diretor define a função social da propriedade, né? Ou, de maneira inversa, a função social da propriedade é aquilo que o plano diretor disse, né? Então, para mim, a definição básica, né, é justamente essa. Quer dizer, é o instrumento pelo qual a cidade decide o que ela quer para cada região do seu território, né? E por isso mesmo ele é elaborado pela prefeitura e aprovado pelos vereadores. Tem um documento de um caráter, vamos dizer, tem uma densidade técnica, porque tem que ter um urbanista, né, uma equipe de urbanistas e outros profissionais, de um lado, e de outro lado um documento político, porque está afetando diretamente a vida das pessoas, né, o mercado imobiliário, as propriedades, etc. Então ele tem que ser aprovado pelos vereadores, né? Então, acho que, para mim, a definição que eu faria é essa, né? Agora, uma coisa que eu acho importante, e aí eu vou puxar um pouco pela minha história, né? Eu fiz um doutorado em Direito Urbanístico, e a minha pergunta era responder a tua pergunta de agora, quer dizer, o que é o plano diretor?
né? E, em parte, é porque eu descobri que cada lugar do Brasil tem uma interpretação diferente do que é o plano diretor, né? E eu acho que algumas dessas interpretações estão erradas, né? Eu cheguei a essa conclusão. E, curiosamente, a conclusão que quem melhor entendeu o que é o plano diretor é o Rio Grande do Sul, né? E não é para agradar os gaúchos, não, né? Mas é realmente por uma conclusão, porque em grande parte do Brasil, né, se separa o que seriam diretrizes ou macrozoneamento do que é o zoneamento, né? Então, o zoneamento, essa é a definição precisa do que realmente pode ser feito em cada lote, né? E o macrozoneamento seria uma coisa mais vaga, né? Umas diretrizes um pouco mais vagas de como que a cidade tem que crescer. Ou seja, o zoneamento seria uma decorrência do macrozoneamento, né? Em muitos lugares do Brasil, o plano diretor só cuida do macrozoneamento. E aí tem uma outra lei, que ele chama de Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Zoneamento, que faz realmente o zoneamento final, né? E eu acho que esse é um sistema que não funciona. Entendeu? Então, assim, da experiência que eu vejo no resto do Brasil, o sistema é falido. Eu gosto do sistema gaúcho, né, que é tudo num documento só. Eu acho que funciona melhor, né? E eu acho também assim, quer dizer, ao longo do tempo, a gente foi inchando o plano diretor, né? Aí eu não sei até que ponto o Rio Grande do Sul fez isso também. No resto do Brasil, assim, começa a entrar um monte de políticas setoriais, né? Começa a entrar uma série de diretrizes, um monte de regulamentações jurídicas, né? E aí aquele caráter propriamente urbanístico, ele vai ficando cada vez mais enterrado e escondido no meio de um monte de outras coisas, né? Ou seja, o plano diretor vira uma espécie de grande plano de governo do município, né? E eu não acho que é um caminho bom. Quer dizer, eu acho que o município tem que se planejar, eu acho que tem que ter planos, né, financeiros, econômicos, sociais. Mas eu acho importante a gente, por exemplo, preservar o espaço urbanístico, né? Quer dizer, e eu acho preocupante quando o diretor vai ficando inchado de outras matérias e o lado urbanístico vai ficando em segundo plano. Porque eu acho muito importante as pessoas discutirem, né, esse zoneamento, né? As pessoas têm que discutir, olha, o que está previsto aqui para o meu bairro, né? O que está previsto em termos de grandes obras públicas no município? Nós concordamos ou não com isso, né? Isso é uma coisa boa ou ruim para a cidade? Então, se a gente mistura isso com um monte de outros assuntos, eu acho que a gente vai perdendo muito, digamos, o espaço do urbanismo, né? Que eu acho que é uma coisa ruim. Eu acho que eu tenho escrito, tentado defender um pouco essa ideia, né? De a gente preservar ou resgatar o caráter realmente urbanístico do plano diretor. Até pegando aqui esse gancho, né, eu tive acesso aqui a uma publicação, um artigo seu recente, que o título é isso, pela simplificação dos planos diretores, certo, né? E me parece, o conteúdo me traz essa ideia, então, o que o senhor está explicando aqui, né, de que a gente precisa entender esse plano diretor com essa essência que ele queira nos apresentar e até que se coloca ali, né, que as pessoas consigam entender do que está se tratando, quando está diante dessa peça, né, enfim, um texto legal, muitas vezes de difícil interpretação, mas que as pessoas entendam a que ele serve, para que a gente criou, para que a cidade criou um plano diretor e esse planejamento que se pretende fazer a longo prazo. Seria essa a ideia? Né, e aí aqui falando para a leiga, porque dos quatro na tela eu sou a que menos tem uma relação direta com o assunto, né? Tem 2 advogados, tem um urbanista e eu sou a metida aqui da turma para tentar entender, eu enquanto leiga, eu enquanto cidadã, o que eu estou olhando quando vejo essa peça na minha frente. Seria essa a ideia, Vitor? Bruno, eu vejo assim, quer dizer, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas e tem um impacto muito grande saber onde vai poder ter prédio na cidade, certo? Então tem áreas que são casa e de repente alguém quer fazer prédio. É uma coisa importante, que impacta muito a cidade, né? Quer dizer, se você fizer o prédio onde não tem infraestrutura, vai saturar, vai congestionar, vai gerar problema, né? Se você não fizer o prédio onde tem infraestrutura, vai ficar ocioso, vai ficar o terreno, né, abandonado, vazio, né? Você tem também os prédios já construídos que estão deteriorados, né? Tem que ser reformados, retrofitados, né? Então, essa é uma discussão, eu acho que é a fundamental discussão que tem que ser feita no plano diretor. Eu vejo assim, né? Quer dizer, vamos pegar aí os bairros de Porto Alegre e falar, olha, gente, a proposta aqui da prefeitura para esse bairro é essa, nós achamos bom ou ruim, né? Tem aquelas áreas industriais, né, que perderam a sua vocação, né? Tem a área portuária aí do Cais Mauá, né?
Então, eu acho que a grande oportunidade é a cidade se discutir, se avaliar, né? E de maneira, vamos dizer, aí vamos dizer, tem várias técnicas, né, de comunicação. Você pode ter maquetes, né? Você pode ter software, sei lá, 3D, né? Enfim, hoje em dia você tem vários instrumentos para facilitar o entendimento do modelo urbanístico contido numa proposta de plano diretor, né? E as pessoas têm que se acostumar a ler a lei vigente, né? Que também ninguém sabe, ninguém faz isso. As pessoas têm que se acostumar a saber, olha, o que está previsto aqui para a minha rua hoje, né? E em que medida isso já foi construído ou ainda não foi construído, então pode vir a ser construído, né? Mesma coisa as obras públicas, tá certo? Hoje em dia as pessoas ficam sabendo da obra pública na hora que o trator já está lá, fazendo terraplanagem, né? Que é um absurdo, né? Ou os próprios loteamentos, né? A pessoa descobre que vai estar tendo loteamento na hora que ele já começou, né? Enquanto, na verdade, a gente tem o urbanismo e o plano diretor e outros planos para isso, né? Para a gente primeiro discutir se a gente acha que aquilo é uma boa ideia, uma boa obra, um bom parcelamento do solo, se é o momento certo, né? Enfim, se é um projeto que as pessoas concordam, né? É a grande oportunidade da gente politizar e dar transparência para o urbanismo. Se a gente perde essa oportunidade, a cidade vira uma coisa aí sim tecnocrática, né? Uhum. Quer dizer que alguém vai fazer e vai ser aprovado pelos vereadores, mas como um anexo escondido lá no meio de uma lei que ninguém parou para ler esse anexo, né? Sim. Então é um pouco assim que eu vejo. E essa sua resposta me traz muito à memória um trabalho que sei que a Clarice realiza aqui, né, de trazer esse caráter participativo para elaboração e para revisão dos planos diretores, né, e teve uma experiência da realização de oficinas, né, dos planos diretores populares, né, me corrija se o nome não for esse, é disso que a gente está falando, né, quando fala de ou um plano mais simples, ou um plano mais acessível, mais transparente, que as pessoas consigam entender do que se trata, é trazer as pessoas já para elaboração, né, porque, enfim, tem essa previsão no próprio Estatuto da Cidade, né, de que os planos diretores sejam participativos, né, que as pessoas possam contribuir enquanto sociedade, né, não só representadas pela Câmara Municipal, mas também uma participação de outras maneiras, né, com audiências, conferências e tudo mais, né, as oficinas que vocês desenvolveram aqui no IAB, acho que é um exemplo disso, né, Clarice? A gente teve, eu acho que entra um pouco em diálogo também com essa questão dos instrumentos e das escalas, né, que a gente está conversando aqui. A gente fez, então, esse projeto, foi um projeto de extensão da URGS, em parceria com o IAB, com o patrocínio do CAL, RS, que foi de plano popular de ação de uma determinada região, pelas regiões de planejamento de Porto Alegre. Porto Alegre tem 8 regiões de planejamento, então a gente trabalhou em 5 das 8 regiões, um pouco com essa perspectiva de que, bom, o Estatuto da Cidade institui lá o plano diretor como instrumento máximo, mas faz parte do sistema de planejamento a utilização de outros instrumentos, seja o plano de bairro, seja o plano de região, seja um projeto urbano, seja um plano setorial, né? Um pouco nessa linha de não ficar um plano que diz tudo num único documento, mas que tem uma ideia da cidade, de um projeto de cidade como um todo, e que pode, então, ser detalhado, aprofundado, né, a partir de diretrizes gerais, poder ter um olhar mais específico, às vezes para um território, às vezes para um tema, né, da mobilidade urbana, do saneamento, mas o plano diretor teria a função de fazer a articulação, né, de todos, de estabelecer as diretrizes gerais para todos esses planos setoriais e para esses planos locais específicos de um território específico. E aí a participação, né, o plano, essa compreensão da cidade como um todo é uma coisa que é difícil para os arquitetos, quanto mais para o público leigo, né? Então, como fazer processos participativos com que as pessoas compreendam decisões sobre lugares onde elas vivem? É a partir de uma escala mais próxima da vida cotidiana das pessoas, né? Então, pensar a partir do bairro ou de uma região se vale muito para isso, para essa dimensão da participação social.
Aí a gente fez o nosso plano diretor aqui de Porto Alegre, prevê no seu instrumento, né, de planejamento a execução de plano de ação regional. Eles nunca saíram do papel, isso está lá desde 1999, e aí a gente entra numa outra discussão que é importante, que o Flávio Vilaça chamava de o plano discurso, né, porque fica nas palavras e não se transforma em ação. Então, né, essa dificuldade de transposição de um plano para uma ação efetiva, então, muitas vezes. Então, a gente aproveitou essa perspectiva, né, de um detalhamento, de um outro instrumento mais próximo da vida das pessoas, para iniciar o debate, porque o debate não estava sendo tratado aqui em Porto Alegre, a prefeitura não estava sabendo muito bem como fazer, como conduzir, passaram-se aí a gestão inteira anterior e o processo não foi deflagrado, então foram 4 anos né, foi deflagrado no último ano e ainda com precariedades, porque ele ainda não está definido, está sendo definido agora, né, o processo, a metodologia, etc, etc. Então, a gente fez esse exercício no intuito, assim, de demonstrar que as pessoas, que a participação social não precisa ser de validação de propostas, né, do Estado, do governo. O processo participativo ele pode vir desde uma etapa de diagnóstico, de leitura da cidade, né? A gente tem daí as leituras técnicas, as leituras comunitárias, como que elas coexistem. E aí, também como ação propositiva. Então, nos planos populares, é um plano que não é um plano realizado pelo Estado, é um plano que também não é realizado pelos arquitetos. Os arquitetos trabalham como assistentes na dimensão de uma assistência técnica de planejamento urbano, porque nessa nossa experiência a palavra é totalmente do cidadão. Então, ele vai dizer o que é bom ou o que é ruim no lugar onde ele vive, ele vai colocar as propostas que ele acha interessante, e o papel do arquiteto, então, é traduzir isso num documento técnico que possa dialogar, então, com técnicos, com o Estado, com a prefeitura, com outros setores, né? Então, um pouco dentro dessa perspectiva que a gente trabalhou, e é um plano de ação, porque daí ele vem, né, já numa outra escala, ele já define quem, como, quais são os parceiros, qual é o tempo desejado, né? Tem um cronograma de prioridades, quais ações são prioritárias, consideradas prioritárias pelas comunidades, quais, de fato, precisam de um tempo para ser desenvolvidas. E aí a gente pode discutir algumas questões assim de como viabilizar propostas, né? E como, não só como viabilizar, mas que articulações, porque, né, como realmente é um documento político, né? Então, não fez o plano, fechou, aprovou na Câmara, está pronto, agora vamos sentar para ficar esperando. Existe também a mobilização constante para que algumas questões, de fato, deixem de ser discurso, saiam do papel, ou estejam. Muitas vezes a mobilização toda é para que elas estejam gravadas no papel, né? Estejam gravadas no plano diretor, né? Então, a discussão é boa. Sinara, se você quiser fazer alguma intervenção, se deixar, eu fico falando. Eu gostaria, porque na verdade quem deveria estar aqui é a Vanesca, mas ela não pôde, então eu vim substituí-la. E eu disse, Vanesca, mas o que tu perguntaria para eles, né? Então ela... Cortou. Oi. Sinara, teve uma falha aqui do teu sinal. E como ela estava falando, né, da Vanesca Muzelato Prestes, que é quem organiza conosco aqui essas atividades, acho que logo o sinal da Sinara recupera. Deixa eu fazer um comentário então, Bruna. Claro, claro. Um comentário a respeito de uma que a Clarice falou. É até coincidente, porque eu pensei em trazer aqui o que eu chamo da espécie de maldição do Flávio Vilaça, né? Porque eu o conheci, né? Eu sou paulistano, né? Eu tive aula. Eu resido em Brasília. Tá. Ótimo. Eu não tive esse privilégio, mas o conheci e o entrevistei para o meu doutorado, né? Maravilha. E ele me recebeu muito bem, tivemos uma conversa muito boa de algumas horas, né? E ele era absolutamente cético com relação a plano diretor, né? Absolutamente cético. Então, e eu queria discutir o que era o plano diretor. Ele falou, olha, não perca seu tempo discutindo isso. Você não vai chegar a lugar nenhum, né?
Mas, enfim, no fim, eu tentava argumentar para ele justamente o que eu falei aqui. Falei, olha, professor, o plano diretor não é a mesma coisa em todo o Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o plano diretor é uma coisa que tem começo, meio e fim. O professor Flávio Vilaça, ele achava que o zoneamento era uma coisa séria, né? Ele achava que o zoneamento podia estar certo ou errado, mas ele era alguma coisa que acontecia, tinha um impacto na gestão pública, né? E eu falei, mas professor, o plano diretor é parte do zoneamento. O zoneamento é parte do plano diretor, né? Enfim, mas aí a gente nunca chegou numa conclusão nenhuma, né? Mas, enfim, a maldição é um pouco essa história, né? De que a gente nunca consegue implementar o plano diretor e a gente meio que, vamos dizer, fica sempre frustrado quando fala de plano diretor, né? Sim. E aí vamos dizer, eu cheguei a umas conclusões mais jurídicas, né? Que eu acho que fazem parte dessa equação. Então, uma delas é a questão o conceito de reserva, né? Em direito, a gente tem essa palavra, reserva de alguma coisa, né? Por exemplo, tem reserva de lei, né? Você não pode criar um crime se não for uma lei que vai criar esse crime. Você não pode criar um imposto se não for a lei criando o imposto, né? E eu diria, você não pode criar vamos dizer, um índice urbanístico, né? Se você não colocar isso no plano diretor, né? Ou em algum outro plano que também esteja, vamos dizer, previsto que a reserva atribuída a esse outro plano, né? Então, eu acho que como a gente não tem um conteúdo bem definido de plano diretor, nem de outros planos também, a gente nunca consegue estabelecer essa reserva, né? Então, por exemplo, a gente vê, na maior parte do Brasil, as obras públicas saem da vontade do prefeito, né? E muitas não estão previstas num plano diretor ou em outro plano aprovado formalmente, né? O prefeito simplesmente fala, eu quero fazer isso, ele vai lá e desapropria e começa a fazer a obra, né? Quer dizer, isso é um absurdo, né? É o que o Flávio Vilaça falava, né? Tem as obras sem plano e os planos sem obra, né? Então, eu acho que do ponto de vista jurídico, a solução, vamos dizer assim, é você entender que existe o conceito de reserva. Você só pode fazer a obra que for incorporada ao plano, né? A obra que não está prevista no plano é uma obra ilegal, né? Eu acho que a gente não tem como obrigar o poder público a fazer a obra que está no plano. A gente só pode proibir ele de fazer a obra que não está no plano. Isso dá para fazer, é viável. É uma coisa que você consegue facilmente operacionalizar, né? Agora, para isso, a gente tem que criar essa reserva, né? E para criar a reserva, a gente tem que regulamentar melhor o que é o plano diretor. E aí eu acho que a gente está muito mal, né? E aí, puxando para o teu apelo, né, Bruno, quando eu discuti muito isso na elaboração do Estatuto da Cidade, né? Uma certa época eu representei o Fórum da Reforma Urbana na discussão no Congresso Nacional, né? E algumas vezes que se tentava colocar alguma coisa um pouquinho mais precisa, mais, né, objetiva em termos de conteúdo do plano diretor, em geral vinha uma reação contrária, dizendo o seguinte, não, deixa para o município fazer do jeito dele. Não bota isso aí numa lei federal, né? E eu acho que a gente ficou aquém, né? Eu acho que, assim, a regulamentação do Estatuto da Cidade com relação ao plano diretor é muito vaga, né? Então, assim, aí eu insisto, assim, que se você sair do Rio Grande do Sul, você vai ver que o caos é muito grande, né? Então, assim, você tem planos, leis, instrumentos que não estão previstos em lugar nenhum e vão lá e mudam alguma coisa que estava no plano diretor ou se sobrepõem ao plano diretor. Você tem uma inflação de instrumentos, né? Uma inflação de projetos, planos, um em cima do outro. Você não sabe qual está em vigor, qual não está, né? Então, eu acho que o tumulto é muito grande, né? Eu acho que um caminho para a gente botar um pouco de ordem na casa é um pouco o que existe no resto do mundo, né? Essa, vamos dizer, regulamentação, essa reserva, né? E que, vamos dizer, eu uso a expressão técnica jurídica tipicidade, né? Tipicidade dos planos urbanísticos. Quer dizer, você tem que saber que plano cuida do quê. E aí esses planos que a Clarice mencionou, né, eu acho que é importante assim, você tem que tipificar. Então, vamos dizer, determinadas intervenções no bairro, elas são reservadas para o plano do bairro, né? Não é assunto de plano diretor e também não é assunto de nenhuma outra coisa. Só o plano de bairro vai poder aprovar aquelas intervenções no bairro. Você tem que criar uma reserva, né? Então, muitas vezes a gente menciona um plano, mas não regulamenta, digamos assim, o que tem que ter nele.
Se você não regulamentar bem, ele não tem reserva. Se não tem reserva, você pode fazer o plano, mas não tem nenhuma obrigação de depois o poder público fazer o que está nele ou não fazer coisas que não estejam nele. Né? Então, eu acho que é um pouco o caminho que a gente deveria, vamos dizer, evoluir um pouco em matéria de direito urbanístico. Né? Ótimo. Só vou passar para a Sinara, porque agora retomou o sinal, né? Fica à vontade. Mas era justamente, obrigada, Bruna, justamente isso, Victor, que a Vanesca me disse. Que gostaria de ouvi-los falar sobre o que é a reserva do plano, né? E quais as escalas de leis do urbanismo e a segurança jurídica dos cidadãos em relação aos planos diretores e inclusive com essa faceta da economia, né? Porque se verifica que o plano está muito ligado à economia da cidade, né? Então eu queria ouvi-los falar um pouquinho sobre isso. Embora já tenham falado, me parece que quando eu estava fora, esclareceram melhor sobre a reserva do plano. Não sei se a Clarice quer comentar também, então, em relação a esse mesmo tema. Não sei se o Vitor quer complementar alguma coisa, e daí eu entro depois, como já estava... Tu que sabe, Vitor? Não, é só assim, eu posso complementar, se alguém tiver um interesse um pouco maior no assunto, né, e procurar tipicidade dos planos junto com o meu nome, vai achar um artigo que eu escrevi, né, enfim, está disponível aí na internet. Mas eu convidaria realmente os interessados, né, a procurar a legislação de outros países. E aí eu sempre sugiro Portugal, né? Inclusive nesse artigo meu tem links para a legislação de Portugal. Portugal já está tudo em português mesmo, não tem dificuldade de entender. Né? Então o que acontece? Vejam bem, a tipificação dos planos nesses países, inclusive passa por uma padronização da linguagem visual, da cartografia. Hoje, se você chega no Brasil e coloca numa região metropolitana um plano do lado do outro, você não consegue chegar a conclusão nenhuma, porque não tem uma padronização. Né? O vermelho de um plano diretor não significa a mesma coisa do outro plano diretor. Né? Se você juntar aí e tentar entender o que é Porto Alegre com Guaíba, com Canoas, com, né, esses municípios aí da região metropolitana, bota tudo junto no mesmo mapa, você não vai conseguir entender absolutamente nada. Né? Então, essa padronização existe no resto do mundo. Quer dizer, os conceitos, né, de zonas de tipo A, de tipo B, claro que quem define a zona é o município, ninguém tem dúvida sobre isso. Né? Mas o conceito de zona e a linguagem visual da zona ou das obras, né, vamos dizer, a representação gráfica de uma via, né, via arterial, uma via coletora, uma via local, né, uma praça, um parque, né, tudo isso tem uma padronização. Então, isso aí ajuda muito ao cidadão entender o que ele está lendo, né? Ajuda os empresários a sair de um município e investir em outro município, especialmente com a concorrência no mercado. Né? E facilita todo mundo, quer dizer, facilita o cidadão, facilita o arquiteto, facilita o gestor. Né? Assim, faz parte da ideia da simplificação. Né? Quer dizer, mas isso, vamos dizer, é uma maneira de você também facilitar o entendimento da reserva. Porque você fala, olha, tal coisa é representada por tal representação cartográfica. E essa coisa é do plano X ou Y. Né? Então, você sabe que você só vai poder fazer, sei lá, um túnel, vamos pegar um metrô. Né? Você só pode fazer o metrô se tiver previsto com determinada representação gráfica no plano diretor. Né? Você não pode fazer o metrô sem previsão no plano diretor ou com previsão em outro instrumento qualquer. Só o plano diretor é o único instrumento que pode autorizar e definir onde vai ser o metrô. Né? Enfim, isso valeria para todas as intervenções ou regulamentações urbanas. Né? Claro que nem tudo teria que estar no plano diretor, mas para isso a gente teria que tipificar os planos acima e abaixo do plano diretor, né, Clarice? Então, por exemplo, o PDUI, que é o plano metropolitano, também tem que ter a mesma tipificação. O plano mais regional ou de bairro também teria que ter a sua tipificação para a sua escala. Né? Isso é uma coisa que existe nos outros países. Então é um negócio difícil da gente começar do zero, mas por inspiração e análise de outros lugares, você vê que é como funciona o urbanismo dos outros países. Né? E por mais que a gente não queira sair copiando, nós não queremos sair copiando nada, mas eu acho que a gente deveria analisar um pouco melhor essas experiências, porque eu acho que a gente está patinando muito. A gente está patinando muito e, em parte, eu acho que os planos não são cumpridos e geram essa frustração, né?
maldição do Flávio Vilaça, em parte eu acho que é um pouco por isso também. Clarice. Oi. Não, então, puxando ainda esse gancho do Vilaça, né, eu acho que tem uma dimensão de que os planos diretores e o planejamento urbano era a expressão do Estado, né? No Estado, a prefeitura tinha o orçamento, claro que orçamento municipal, com recursos, né, de outros municipais, estaduais, federais, mas a prefeitura detinha a previsão orçamentária, a prefeitura tinha os técnicos, os atores envolvidos, a sociedade não era tão colocada, então não precisava de tantas, né, delimitação, quem são os atores, quando vai acontecer, porque tudo estava ali num setor administrativo único. Quando isso se transforma, e aí a gente vê a ascensão do neoliberalismo, é que vai ter essa entrada de diferentes atores, vai ter no Brasil, então, a entrada, né, da participação social importante, resultado da luta da reforma urbana, mas vai ter também a ascensão do neoliberalismo, e aí a gente vai ver estratégias de empreendedorismo urbano, vai existir, né, o governo empreendedor, a figura do governo empreendedor, a transposição de técnicas e formas de planejamento do setor privado, da administração privada para a administração pública, que é marcado pela nova administração pública. E aí, marketing urbano, planejamento estratégico, né? Todo um novo vocabulário e instrumentos e formas de conduzir a cidade vai fazer parte. E dentro dos planos diretores, e daí a crítica que vem dos planos diretores anteriores é o engessamento do plano diretor. E aí se advoga, né, inclusive com vistas à prática neoliberal do livre mercado, a flexibilização dos planos diretores. Então a gente vai ter um pouco isso. Mas o plano diretor define qual é o projeto urbano? Né? A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, aliás, o plano diretor de Porto Alegre pode dizer que é um híbrido, que não é nem plano diretor, nem um plano estratégico, é um plano diretor que contém estratégias de desenvolvimento, né? Então, e contém também o instrumento dos projetos especiais, que dá conta dessa flexibilização que o mercado deseja. Então, novos parâmetros urbanísticos são definidos de acordo com as necessidades do empreendedor, não necessariamente de acordo com as necessidades do território. Aí tem outras partes no plano que são definidas. Então, Cais Mauá, que é um projeto urbano que já está há muito tempo, né, sucessivas tentativas de ser implementado com diferentes projetos arquitetônicos, diferentes programas e diferentes planos de negócios. Ele está gravado lá no plano desde 1999, que é uma área de interesse cultural e histórico e precisa de parâmetros urbanísticos específicos para que um projeto se desenvolva. Mas esses parâmetros urbanísticos, qual vai ser o uso, a taxa de ocupação, quanto pode se construir naquele lugar, vai vir de um estudo para a área de um determinado projeto urbano. Desde quando a gente fala projeto urbano, não é só o desenho da cidade, do espaço, mas também a articulação financeira, esse modelo de negócio, quem são esses atores, esses empreendedores, se vai ter... Hoje em dia a gente fala sobre financiarização das cidades, então se vai ter recursos de fundos imobiliários na Bolsa, se vai ser uma operação urbana consorciada, que está presente no Estatuto da Cidade, que viabiliza esse tipo de operação. Então, a gente tem essa discussão, né, da entrada do setor privado de maneira muito forte, a partir desses instrumentos, seja operação urbana consorciada, seja projetos especiais. A gente vai ter também, então, essa dimensão da flexibilização, mas o mais importante, talvez que a gente veja em algumas realidades, e aí eu posso falar aqui da nossa realidade local,
o interesse do desenvolvimento econômico, né? A postura empreendedora dos governos, de que um governo empreendedor vai trazer benefícios para a cidade. Mas não são benefícios, às vezes são benefícios exclusivamente econômicos, não se revertem em benefícios sociais. Então, os governos empreendedores, eles vão assumir uma postura de diálogo direto com empresários do setor de construção civil, e lá no final entram os atores da sociedade para validar um processo, porque o Estatuto da Cidade requer, porque tem que ser aprovado numa audiência pública, tem um certo rito a ser cumprido para que o projeto não seja ilegal, né? Não esteja dentro da ilegalidade. Então, o Ministério Público vai agir quando não existe os ritos, né, necessários, quando eles não são realizados de maneira correta. Então, a gente vê essa migração, assim, né, desse papel do Estado muito aliado a certos setores, e aí o plano diretor também é uma disputa, a grande disputa do plano diretor em momentos de revisão e processos de elaboração do plano diretor reside, então, aí nessa regulamentação do solo privado, o Vitor já falou sobre isso, né? Então, mas o plano diretor, ele não é só isso, né? O plano diretor não deve ser só isso e tem que pensar outros elementos importantes para o desenvolvimento da cidade, da forma urbana, do desempenho urbano, né? Da vida, dos acessos aos serviços urbanos, de abastecimento d'água, mobilidade, né? Das infraestruturas urbanas, das infraestruturas do cuidado, etc. Certo. A Sinara acho que não conseguiu regressar, que eu tô buscando ela, mas acho que algum problema de sinal tirou ela aqui do nosso contato, né? E quando ela citou ali, né, a Vanesca Vuzelato Prestes, né, professora e procuradora aqui do município de Porto Alegre, e foi até por meio dela que eu conheci o tema do planejamento urbano, do direito urbanístico, né? Quando estudante de jornalismo fui estagiária na PGM aqui, então acabei me aproximando desse assunto há 10 anos, na época dos 10 anos do Estatuto da Cidade, né? E uma coisa que eu converso com ela sempre me traz como um alerta, e eu vejo isso percebo isso na fala de vocês também, a gente tem uma expectativa muito grande em cima do plano diretor, do próprio Estatuto da Cidade, né, mas do plano diretor, como se ali a gente fosse encontrar a solução, ou fosse depositar ali tudo que possa solucionar os problemas da cidade, que dali vai vir a definição do que vai ser feito, então aqui está escrito que a cidade é essa e é isso que vai acontecer, né? Talvez pegando um pouco do Vilaça, né, a ilusão, né, de que ali a gente vai encontrar a resposta de tudo, né? E acho que a fala de vocês me traz um pouco isso, né, como comentei antes, a ideia era que a gente pudesse conversar, muitas vezes até levantar mais questões do que trazer uma resposta em definitivo, né, como o Vitor disse, né, o que é plano diretor norteou, inclusive, uma tese de doutorado, não é uma resposta simples, por mais que possa parecer, né, na pergunta, mas o tema, ele é bastante profundo. Aqui para a gente encaminhar já para o encerramento, que não ter muito, não ser atropelado ali no fim, eu vou deixar, caso vocês queiram fazer alguma consideração nesse sentido, né, e novamente trazendo para essa ideia de que a gente possa dialogar sobre a ideia do planejamento urbano, desse fazer e construir a cidade com um público mais amplo, que não só aquele específico, ou que entenda da lei, ou que entenda do planejamento em si, né, mas como é que a gente pode abrir essa ideia de desenvolver um plano diretor de maneira a incorporar a sociedade, seja na participação, né, da elaboração, mas também que ela entenda e aquilo faça sentido, né? Talvez uma outra pergunta ampla, né? Estou só jogando para vocês. Quem dos dois Deixa eu quiser fazer um começar? comentário aqui. Por favor. Eu acho muito importante, Bruno, para a gente. Eu me preocupo muito com a frustração, né? A frustração sempre vem de quando você promete mais do que você pode entregar. Então, eu acho muito importante, vamos dizer, o realismo. Então, a meu ver, o plano, ele deve... O plano e todas as outras leis e coisas que a gente faz por aí, oficiais, né? Mas, enfim, ele deve se ater ao que a prefeitura pode efetivamente fazer, né? Então, vamos supor,
Na parte de intervenções no tecido urbano, tem que ter uma noção de orçamento. A prefeitura tem dinheiro para fazer aquilo que está colocado ali, num horizonte de tempo razoável, vamos por 10 anos, né? É mais ou menos razoável, não precisa ser muito preciso, mas tem um mínimo de plausibilidade. Então, perfeito, dá para a gente trabalhar com isso, né? E a regulamentação, né? Então, aí eu queria fazer uma ponderação em cima do que a Clarice falou. Quer dizer, a prefeitura consegue regulamentar e controlar a ocupação do solo? Em grande medida, sim. Tá? Tem todas as favelas, os loteamentos clandestinos, etc. Né? Mas também tem muita coisa que cumpre as leis urbanas. Então não é uma coisa totalmente, né, que você fala que não tem como aplicar. Né? Mas aí a questão que eu levanto é o seguinte, quer dizer, o desenvolvimento urbano, a meu ver, quando não é feito pelo poder público, quer dizer, não é ele que tem orçamento, ele vai ser feito pela sociedade. Né? Aí, vamos dizer, tanto o setor sem fim lucrativo quanto com fim lucrativo, né? O mercado imobiliário. Então você tem que fazer uma regulamentação que atenda ao interesse da sociedade, mas que também esteja dentro do campo de interesse do mercado imobiliário. Né? Então, se você coloca uma regulamentação de alguma coisa que não tem mercado para ser feito, aquilo vai ficar ocioso. Né? Vamos supor que eu pego um terreno ali e falo, olha, aqui vai ser feito um teatro com tais características e tal, para baixa renda, ou uma escola, ou, enfim, uma quadra poliesportiva. Né? Pô, mas se aquilo ali você não consegue viabilizar economicamente, ninguém vai fazer. Então o terreno vai ficar parado, o terreno vai ficar ocioso. Né? Ou seja, você tem que fazer uma regulamentação que puxa para o que a cidade quer, né? Mas que está dentro do que o mercado tem algum interesse e tem viabilidade econômica. Né? Então, aí nesse aspecto, eu acho que essa flexibilização, né, ela tem um certo papel. Né? Eu acho que muitas vezes ela vai longe demais, mas ela tem um certo papel. Por quê? Porque às vezes é melhor você deixar, vamos dizer, uma regra pré-estabelecida um pouco mais ampla, né, para deixar o mercado trazer uma proposta, e aí você analisa o impacto daquela proposta. Né? E aí você coloca outras contrapartidas, né? Enfim, e faz uma especificação melhor, diretrizes urbanísticas, né? Em cima de uma proposta que você já sabe que alguém está interessado em implementar. Né? Então eu lembraria que, por exemplo, na Inglaterra, tudo funciona dessa maneira. Lá não tem zoneamento, como nós conhecemos. Né? Não tem índices urbanísticos, esse zoneamento rígido, né, de usos que a gente pratica no Brasil e quase todo mundo. Né? Na Inglaterra, assim, espera o empreendedor ver o que ele quer fazer, e a prefeitura tem uma ampla margem de negociação com o empreendedor. Fala, olha, não vou permitir que você faça isso, porque é ruim para a cidade, ou para você fazer isso, você tem que ter tais compensações, fazer tal infraestrutura, tais benefícios, moradia, habitação popular, né, uma série de contrapartidas. Né? Ou mesmo dinheiro, olha, isso aqui você vai ter um lucro muito grande, você tem que dar uma parte desse lucro para a prefeitura. Então é como a nossa outorga onerosa, né, o equivalente aqui no Brasil. Então, eu acho que vamos dizer, eu vejo, de certa maneira, o Brasil caminhando para uma coisa um pouco mais híbrida, né? Quer dizer, que você tem o zoneamento pré-definindo as coisas, tem um plano diretor pré-definindo as coisas, e você, em cima disso, coloca também uma camada de análise de impacto em cima de projetos que vêm do setor privado, né? Eu acho que o desafio é a gente fazer uma coisa híbrida boa, né? Quer dizer, a gente muitas vezes não faz. Então, às vezes a gente faz uma coisa que, vamos dizer, o projeto do setor privado se sobrepõe à regulamentação do poder público e não tem uma boa cobrança de contrapartidas, né? Isso aí eu acho que é totalmente criticável, né? E às vezes a gente tem muitos casos que tem certos abusos, quer dizer, você tem o zoneamento pré-definido, na hora que o cara quer cumprir o zoneamento, ainda vai lá a prefeitura e cobra mais alguma coisa dele. Não, você está fazendo uma coisa dentro do plano diretor, mas eu ainda quero que você me dê mais tal coisa. Né? E uma coisa que não estava muito clara anteriormente, né? Criando insegurança jurídica. Então, acho que o desafio de criar um sistema híbrido que funcione. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Clarice. Tá bem. Vou tentar concluir rapidinho aqui. Mas acho que sim, acho que na verdade a gente não está falando de coisas diferentes, não, Vitor, a gente está falando da mesma coisa. E talvez, né, com
com um vocabulário um pouquinho diferente, mas eu acho que sim, a experiência inglesa, eu estudei bastante, eu acho que a gente tem que olhar para essas experiências no exterior, mas com uma compreensão de qual é a nossa capacidade de corpo técnico, né, para lidar com isso. Então, na Inglaterra, eu morei alguns anos na Inglaterra em diferentes etapas da vida, e mais de uma vez chegou na minha correspondência uma cartinha perguntando se eu estava de acordo com uma casa de 2 andares na minha rua. Então, isso, gente, quando a gente vê isso acontecendo aqui, não sei se vejo, né? Não sei. E a gente não tem também a tradição de planejamento lá, todos esses planos que a gente deseja, que a gente conversou aqui, né? Que a gente deseja ver executados, né? Estudados, elaborados. Lá, esse sistema de planejamento mais complexo, ele existe. Então, existem parâmetros em diferentes escalas. E, embora não exista, né, essa lei do zoneamento, mas tem essa participação com o setor privado, tem áreas incríveis de concessão única e exclusivamente para o setor privado, né? O exemplo da London Docklands, a Procais Mauá é um exemplo pioneiro, mas eles têm, né, a capacidade técnica. A gente aqui em muitos municípios brasileiros tem a equipe, uma pessoa só para dar conta do planejamento de uma cidade inteira. Então, como que isso se viabiliza, né? E aí vem a questão que é muito importante dos planos diretores, que é a implementação do sistema de gestão, monitoramento e recondução dos percursos, né? Porque essa flexibilização, ela opera em favor do mercado, mas se nós tivéssemos um planejamento com monitoramento e recondução dos percursos, a gente não precisaria esperar 10 anos, né? Ou quando viesse esses 10 anos de revisão do Estatuto da Cidade, já teria um levantamento dessa leitura do que esse plano fez para a cidade, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Para tentar entrar na pergunta da Bruna, muitos planos diretores vêm com cartilhas, com exemplos ilustrados, com uma linguagem coloquial, ilustrada, com imagens que são compreensíveis dos instrumentos, que ilustram os instrumentos. Então, acho que primeira coisa é fazer planos que não sejam só para entendidos, uma linguagem de comunicação importante. E a outra questão é uma estratégia de participação que venham desde o início e que conectem aquilo com o dia a dia da pessoa. Para que ela entenda que ela vai sair de casa todos os dias, vai ficar esperando o ônibus durante 1 hora para fazer um percurso de 2 horas. O que isso impacta na vida da pessoa, né? O que a condução, a condução da produção habitacional impacta na cidade, etc, etc. Relacionar isso com a vida das pessoas. E daí elas podem entender que elas também têm, aí o que está lá previsto no Estatuto da Cidade, o direito à cidade. O direito à cidade não é simplesmente o direito institucional, de que o Estado tem o dever de prover habitação, o direito de ir e vir, etc, etc. Mas que o cidadão tem o direito à centralidade na decisão da sua vida urbana. Ele tem o direito de ter a voz na tomada de decisão. E essa voz nessa tomada de decisão não é por validação, é também por proposição. E por entendimento, né, desses instrumentos do que está sendo discutido. Então, uma boa participação começa inicialmente pela explicação do que está sendo discutido. Porque se não existe esse conhecimento difundido, para os leigos, é impossível que a participação seja de qualidade. Ela vai ser simplesmente pro forma para o Ministério Público dizer, dar o selo aprovado. Vai Perfeito. Clarice, perfeita colocação. E eu queria só fazer pedir desculpas pela saída, mas a minha internet está terrível. Sem problema. Problemas técnicos. Mas tudo isso que o Victor fala e que a Clarice falam, eu não consigo visualizar sem um geodireito à informação, a geoinformação, né? Uhum. Onde está acontecendo, o que está acontecendo. Então, assim, eu não consigo mais desvincular o monitoramento da cidade sem um geoportal. Eu não consigo. Não consigo. Eu acho que é totalmente de acordo. Um cadastro territorial. Uhum. Claro, então a gente pode falar, e eu queria ouvir a opinião de vocês, num direito urbanístico digital.
A para gente viabilizar tá na hora, a informação. até para não. Eu sei que a Clarice tem aula agora à tarde, né? E até agradecer os dois que se dispuseram, né? Mas vai lá. Vai ficar para a próxima essa minha pergunta, mas eu deixo esse questionamento aberto. Obrigada, foi um prazer ouvir vocês. Fiquei muito feliz e aprendi muito. Muito obrigada, Clarice e Victor. Obrigada, Bruna. Tá certo, não, desculpa, Sinara, te cortar assim, mas é porque eu sei, a gente pede uma hora nesse meio do dia, porque às vezes é o intervalo de almoço que a gente tá tirando de vocês, né, o Clarice, eu sei que tem aula, o Vitor também tem as suas atividades, e são agendas também cheias, eu acompanho muitas lives de vocês, são duas pessoas de referência, como eu disse, cada um na sua área, que nos trazem muito em relação a esse tema do plano diretor, do planejamento, também da questão legal. Agradeço novamente a